Oi pessoal, tudo bem? Eu vou dividir um pouco com vocês como que foi o meu contato com essa casa que eu moro hoje. Bom, eu tenho 28 anos, eu nasci em Limeira, interior de São Paulo, e desde então eu sempre quis morar sozinho. Eu ouvi muito dos meus avós que quando eu crescesse eu não ia ainda saber o que era esse mundo. E realmente eu cresci e eu sei que tem muita coisa para aprender com esse mundo, não é? E a gente nunca está preparado para aprender, nunca estamos prontos, a gente está sempre em constante evolução. Nós estamos, né, em constante evolução. E depois que eu vim para essa casa, muita coisa mudou, muita coisa se transformou, inclusive dentro de mim, no meu interior. E o que eu tenho percebido é que quando a gente mexe dentro de nós, a gente consegue mexer no nosso ambiente, a gente consegue mexer na casa. E que o que a gente sente aqui dentro fica o reflexo na sua casa. Se você está com a mente desorganizada, se você está confuso com algumas questões, se você não está bem com você, isso vai refletir na sua casa, no ambiente que você mora. Se você está muito ocupado, isso vai refletir na sua casa. Você não vai dar atenção para as coisas, você não vai conseguir olhar para o ambiente, deixar ele mais funcional para você habitá-lo, você não vai cuidar tanto. E aí foi quando entrou a quarentena. Eu já estava aqui faziam provavelmente 8 meses e eu nunca tinha olhado para o canto e percebido que eu precisava melhorar isso aqui, precisava deixar mais funcional para mim, né? Agradar mais a minha casa, agradar mais o espaço que eu vivo, porque eu precisava me dar de presente isso, afinal de contas eu vivo aqui. E aí na quarentena eu passei a ficar mais tempo aqui dentro. Então com isso eu comecei a olhar para o ambiente e notar que precisava dar uma mudada. Eu não falo nem em mudar em termos de estrutura, decoração e tinta, isso e aquilo, derrubar a parede, não é isso. Mas de tornar as coisas funcionais e de deixar com uma cara agradável. Agradável para mim, com aquilo que eu sempre quis e com o que eu valorizo hoje. Eu já morei em apartamento, já morei em casa no interior, mas antes daqui eu morava em apartamento. Morei em apartamento legal, apartamento com estilo de gente rica, entendeu? Mas que depois que eu conheci as casas do Airbnb e outras casas que eu visitei, hospedagens que eu visitei também, eu fui sentindo e me aproximando mais daquilo, entendendo que o meu gosto estava para aquilo e não para aquilo que eu achava que era, que é o que, né, a coisa de grandeza e da sociedade massificada, que vende para a gente essa ideia de coisas chiques, luxuosas e importadas, granito, mármore, né, ouro. E na verdade não era isso que eu queria. Eu senti que eu queria estar num ambiente agradável, com as minhas referências, daquilo que eu sentia vibração dentro de mim. E toda vez que eu ia para uma hospedagem, para algum lugar, casa de campo que fosse, eu sentia essa energia, essa vibração. E aí eu falei, cara, é isso, eu quero um dia morar nesse lugar. Só que na verdade era a casa das pessoas, né? Não era a minha. E aí eu falei, cara, Deus projetou isso para mim, Deus me deu essa oportunidade de conseguir alugar uma casa, e aí eu encontrei essa casa no site Quinto Andar, e foi amor à primeira vista, assim. Eu estava passando por um processo meio complicado na minha vida pessoal, e eu precisava desmembrar algumas coisas e precisava me conectar comigo, porque eu estava muito impaciente comigo, e eu já não estava mais aceitando a minha realidade, a minha situação atual. Eu precisava me bastar, né? Eu precisava me encontrar. E foi aonde eu encontrei essa casa primeiro, consegui assumir a responsabilidade de vir morar aqui e de bancar isso, que
que eu acho que o maior desafio para quem quer morar sozinho é bancar a responsabilidade, é bancar a condição que você vai, às vezes, comer bem, às vezes você não vai comer bem, às vezes você vai gastar muito, às vezes você não vai gastar tanto, e que você tem que ser o mediador aí da sua vida, da sua história, a partir do momento que você mora sozinho. E foi aí que eu decidi assumir essa bronca, assumir a responsabilidade e vir para essa casa. Então foi amor à primeira vista. Primeiramente eu vi as fotos, e aí é muito curioso que quando eu vi as fotos eu falei, cara, parece casa de Airbnb, parece hospedagem. Falei, quero morar nesse lugar. Aí fui para mostrar interesse. O site apareceu que a casa já tinha sido alugada. E aí eu entrei já em desespero, fiquei super triste. Falei, poxa, não consegui alugar a casa, vou tentar de novo. Só que eu já estava numa saga de procurar lugar para morar. E aí, passado isso, eu entrei no site de novo e ativei uma notificação para que quando a casa deixasse de ser alugada, para que eles me avisassem. E aí, no dia seguinte, mandaram uma mensagem para mim que a casa não tinha sido alugada. Ou seja, a pessoa que deu o lance lá para alugar, no quinto andar é assim, você tem que se candidatar, aprova seus documentos, aí se você tem uma renda compatível com aquele imóvel, eles avaliam toda a sua vida e aí eles dão um aceite. Caso negativo, o proprietário recusa e volta para o site. O que aconteceu? Voltou para o site. O que eu fiz? Fui lá e dei de novo a notificação, falei que eu tinha interesse e as coisas começaram a andar. Foi um processo muito rápido, deu certo, eu consegui alugar a casa e aqui estou, morando aqui, conseguindo transformar o ambiente num ambiente mais com a minha cara. Essa casa ela já era mobiliada, porém eu acabei comprando parte dos móveis, eu também consegui deixá-la com um pouco mais com as referências daquilo que eu queria, que me agradava, e hoje eu estou muito bem aqui. Estou muito feliz, eu tenho uma conexão com a natureza, porque eu tenho árvores aqui no quintal, eu tenho uma senhorinha de 90 anos no quintal, que ela é como se fosse parte da minha família, porque ela sempre está aqui embaixo, né? Então eu vejo sempre ela, e é aquela falta da minha avózinha, dos meus avós do interior, eu vejo ela e assim supro um pouco, sabe? Então é muito bom isso. E depois de que eu comecei a entender a necessidade de cuidar do ambiente, e quando a quarentena chegou e eu comecei a cuidar do ambiente, cara, minha vida se transformou. Primeiro porque eu busquei um psicólogo para fazer terapia, depois porque eu comecei a olhar para as coisas e ver que precisava deixar mais funcional o ambiente, e aí eu comecei a criar, comecei a pegar gosto por isso. Não sou formado em designer de interiores, não sou formado em decoração e nada disso. Eu sou publicitário, trabalho com eventos, né? E minha área sempre foi muito da parte administrativa de marketing, parte de planejamento. Então eu hoje consigo lembrar que na minha infância eu pegava e pintava as paredes da minha casa, eu pegava pedaço de isopor e saía colando em tudo quanto é parede para montar cenário. Eu vivia dentro dos lugares lá do meu avô, que ele chamava de bugiganga, de ferro velho, que ele tinha um monte de sucata e coisa lá, eu vivia brincando lá. Eu vivia na casa das pessoas, dos meus amigos, era tudo um ambiente mais simples, mais rústico. Também passei boa parte da minha infância brincando em um antiquário que tinha na rua da minha casa, no interior. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi, eu só fui conseguir me conectar com aquilo e ver a referência, a semelhança daquilo agora. E eu tô vendo o quanto isso tem feito bem para mim, enquanto aquilo que já fazia parte da minha vida estava escondido, camuflado, que agora com o trabalho em terapia,
com essa vinda minha para essa casa, essa conexão com esse espaço, eu adquiri mais maturidade, comprei a ideia da responsabilidade e estou conseguindo evoluir não só como pessoa, mas em todos os sentidos, porque eu consegui me conectar comigo, eu consegui me olhar, e em nenhum momento eu consegui me olhar. E aí eu entendo que quando você mexe na sua casa, aliás, quando você mexe no seu interior, o reflexo se sobressai na sua casa. Então é muito importante que você cuide primeiramente daqui, por mais que você queira comprar rios aí de coisas, comprar o mundo e um fundo, você primeiro precisa cuidar daqui. Primeiro precisa se olhar, para depois você projetar isso na sua casa. Que se você não estiver bem aqui, ó, o seu ambiente vai demonstrar aquilo que está acontecendo na sua vida pessoal. Então é muito importante que você faça essa conexão com você.